queridos amigos e amigas que nos recebem aí na sua casa com o programa Nosso Compartilhar. Mais uma vez, compartilhando com você mensagens bíblicas, histórias bíblicas, especialmente nesse período que estamos olhando para as histórias agora do Antigo Testamento. Vamos aí seguindo o nosso roteiro sugerido por um dos nossos antigos professores do seminário, nosso seminário da igreja, em que ele fala sobre as intervenções de Deus dentro da história da humanidade, né? Os momentos especiais dessas intervenções e reflexões importantes sobre cada uma das intervenções. Então nós estamos agora no texto de Isaac com seus filhos, na verdade Gênesis capítulo 25 até o capítulo 27. Se você quiser dar uma olhada depois, né, no texto, dar uma lida lá. O que nós encontramos nesse momento, nesse cenário? Vamos encontrar Isaac, Esaú, Jacó e a sua esposa Rebeca. Então eles tiveram, né, dois filhos, Isaac e Rebeca tiveram seus dois filhos, que foram então Esaú e Jacó. E dentro da cultura do povo do Antigo Testamento, era comum, né, que o pai tivesse abençoasse, tivesse uma bênção para ser dada ao seu filho primogênito, ao mais velho, né? Nesse caso aqui, quem deveria receber a bênção era Esaú, foi o que nasceu primeiro. Eles eram gêmeos, mas quem nasceu primeiro foi Esaú, então quem levava a bênção do pai era o filho mais velho. E é interessante a gente perceber que há aí uma organização um pouco perversa dentro da família do Esaú, aliás, do Isaac e da Rebeca, né? Dentro desse costume já era sabido que isso era assim, né? E o pai só podia dar uma bênção. Ele não tinha mais de uma bênção para dar, era a única bênção exclusiva do primogênito. Então, uma vez dada essa bênção, era impossível desfazer. Esse era o conceito, essa era a prática, essa era a cultura daquele povo naquele tempo. O que acontece? O pai está vendo que está ficando mais velho, está ficando idoso, está já perdendo suas habilidades de visão, por exemplo, já não enxergava mais direito. Então ele chama, né, o seu filho mais velho, o Esaú, e diz para o Esaú: olha, Esaú, o negócio é o seguinte, eu estou ficando velho, daqui a pouco eu vou morrer, e eu quero te dar a bênção, então, que é a bênção do pai para o filho. Então vamos lá, vamos organizar as coisas para isso acontecer. Você vai fazer uma comida para mim, vai buscar uma caça, vai fazer uma comida bem boa, vai trazer a comida para mim, e quando você trouxer a comida eu vou te dar a bênção, que é a bênção que eu tenho única para te dar. Ao mesmo tempo que eles estavam conversando ali, a Rebeca estava ouvindo a conversa. E a Rebeca, então, tem uma preferência especial pelo filho mais novo. Isso também fica claro dentro da história, que Esaú gostava mais, ou melhor, o Isaac gostava mais do Esaú e a Rebeca gostava mais do Jacó. Preferências familiares. Aí começa já um pequeno importante ponto para a nossa reflexão. Quando dentro da mesma família existem essas preferências, né? É comum hoje em dia também a gente perceber que alguns pais têm algumas preferências com seus filhos, né? Tem olhares diferentes, dão oportunidades diferentes. Às vezes esses filhos nascem em períodos diferentes também da vida do casal, né? Então que o casal tem um pouco mais de tempo, ou um pouco mais de recurso, e acaba oferecendo mais vantagens, assim, entre aspas, né? Para um filho ou para outro filho. Também, às vezes por intenção mesmo, né? Não, eu gosto mais desse aqui, porque esse aqui é mais parecido comigo, esse aqui me segue mais, esse aqui tem mais traços, assim, semelhantes a mim. Preferências vão se estabelecendo. Comum acontecer isso. Um olhar um pouquinho diferente de um para o outro. Pode ser, e às vezes é um olhar bem diferente, né? Às vezes são coisas gritantes, até de quase perseguição, às vezes em relação ao outro filho que não é o predileto. Aqui nós vemos que tem um pouco disso, ou bastante, né?
A Rebeca, quando escuta a conversa do pai com o filho mais velho, ela tem uma ideia: eu vou roubar essa benção. E foi lá e estimulou o seu filho, que não era da natureza dele, pelo que a gente percebe na história. Jacó não ficou muito tranquilo de roubar a benção do seu irmão Esaú. Ele até questionou com a mãe: mas mãe, não é, a benção do meu irmão. Os irmãos não tinham, parece assim, problemas até ali, pelo menos, né? Tanto que um se importou com o outro, né? Não é meu, como é que vai ser? O pai vai perceber, eu não quero fazer isso, talvez, né? Não sei, não tem tanto diálogo assim, mas a gente vê que há um questionamento da parte do Jacó com a sua mãe em relação ao que a sua mãe estava pretendendo fazer. O que ela pretendia? A Rebeca pretendia, ele falou, né? Eu vou matar um cabrito aqui dos nossos aqui, que eu vou fazer um ensopado e vou preparar rapidinho antes que teu irmão volte, e você vai lá, vai levar comida para o teu pai e vai dizer que você é o teu irmão. E logo Jacó disse: mas mãe, nós temos diferenças físicas até, ele é um cara todo peludo, cabeludo, e eu sou pelado, eu não sou assim como ele. E o pai vai logo perceber, e aí eu vou ser amaldiçoado. Eu não quero isso para mim. E a mãe disse: não, deixa, vai lá, eu vou dar um jeito. Eu já tinha tudo arquitetado, né? Vai lá e faz a comida e traz o cabrito que eu vou fazer a comida. E fez a comida, serviu, pegou a pele das cabritas, colocou na mão do filho, porque um filho era muito peludo, o outro filho era pelado. Então, para enganar o pai que era cego, colocou aquela pele do cabrito sobre a mão e mandou o filho levar a comida lá. Olha que quanta artimanha tem aí, né? É uma maquinação do mal, parece que tem ali, né? E quem faz isso é a mãe, né? Então é interessante de perceber essa atitude, né? Quando dentro da família o casal tem essa divisão de preferência por filhos, quanto que isso pode ser prejudicial, autoriza uma preferência, autoriza o outro a fazer aquilo que não deve fazer, aquilo que não precisa ser feito, de estimular o engano, de estimular a mentira dentro da família. É isso que a Rebeca está fazendo. Vai lá e mente para o teu pai, vai lá e engana teu pai. Então, isso é uma coisa muito perversa que a gente percebe e que é algo sobre a qual a gente precisa refletir na educação e na formação dos nossos filhos. Não podemos esconder, às vezes tem algum erro, algum deslize, né, que um filho comete e o pai é muito severo, ou a mãe é muito severa. Daí o pai chama e bota debaixo do braço: vamos lá, a gente vai fazer, vamos esconder isso da tua mãe, nem vamos contar para tua mãe, ou vamos esconder isso do teu pai, nem vamos contar para ele. Deixa que eu te ajudo, que eu resolvo esse problema, mas a mãe precisa saber, o pai precisa saber. O casal precisa saber o que acontece com seus filhos. Não podemos simplesmente pegar um debaixo do braço e colocar contra o outro, escondendo, porque o mesmo mal que a gente semeia hoje, fazendo uma coisa dessas, ele pode se voltar contra a gente amanhã. Né? O filho pode aprender a ser um enganador, pode aprender a ser um mentiroso, ou a filha, né? E se tornar uma pessoa assim leviana nesse sentido, né? Então, e depois poderá fazer contigo mesmo, se foi você que estimulou fazer esse tipo de coisa, né? O mal pode se voltar contra ti. Mas nem é tanto por isso, por você acabar sendo uma vítima depois daquilo que você fez, mas por ser errado, por ser mentira, por ser engano, por estar na contramão da verdade, de tudo aquilo que é decente, daquilo que é digno, daquilo que é honroso. Um pai e uma mãe que escondem os erros dos seus filhos, ou que criam erros, inclusive, aqui está criando oportunidade, está estimulando o cometimento do erro, né? A mãe está estimulando o filho. Nem sempre acontece isso, como eu disse, às vezes o filho comete, ou a filha comete um erro e a mãe, por proteção, né, acaba, o pai, por proteção, acaba querendo esconder isso da família, esconder isso do seu cônjuge. Isso gera problemas seríssimos aí de comportamento, de atitude, que pode levar a uma desgraça na vida da família. E foi o que aconteceu aqui, né? Essa história ela fica registrada para a gente perceber as implicações disso, né? Quanto que isso pode levar a verdadeiras desgraças. Aqui aconteceu isso, que o filho roubou a bênção do outro pelo prato de comida, pela aquela pele de cabrita lá na mão, para enganar a cegueira do pai.
O pai acabou ficando meio desconfiado, mas acabou dando a benção, porque era o combinado, né? E quando o filho de direito, o filho mais velho, chega para entregar a comida e para ganhar a benção, já tinha acontecido. O que acontece é que esses dois irmãos acabam se odiando, a ponto de um ter que fugir de casa e ir embora para outro lugar por causa do erro que foi cometido. Quer dizer, o irmão mais velho ficou odiando o seu irmão mais novo. Ele ficou em casa, um teve que fugir do outro. E isto trouxe uma desgraça na vida da família, né? E Isaac e Rebeca acabaram tendo que conviver com essa desgraça familiar, esse afastamento dos filhos, essa perseguição dos filhos, esse desejo odioso, né, de um querer matar o outro, inclusive, né? E por pouco isso não acontece. Nós sabemos que tem um plano divino, né, de que o Jacó fosse o herdeiro da bênção, mas deixa Deus fazer as coisas do jeito dele, né? Não vai a gente se meter lá no meio, porque essa pode ser a vontade de Deus, então eu vou fazer. Então deixa Deus fazer as coisas como precisa ser feito, né? As bênçãos especiais para cada um dos filhos estavam no projeto divino. Não precisava interferência da mãe ali, nesse sentido, de criar mentira para fazer isso acontecer, né? Jacó acabou sendo abençoado, acabou sendo o pai de muitas nações, acabou dando origem a todas as tribos lá do povo judeu e tudo, né? E o Esaú não, né? Mas quem deveria estar nessa linha era, por direito, o Esaú. Então, é muito importante isso, a gente poder refletir sobre as ações impensadas ou as ações que são maquinadas para o mal, né? Porque às vezes, como eu disse, às vezes a gente projeta ações, a gente pensa ações, a gente remete ações assim de forma muito organizada, muito bem planejada para o mal. Nesses casos não tem mais a bênção de Deus. E olha só, a Rebeca, então, ela participa desse projeto, né, de roubar a bênção do seu próprio filho, né, que era filho também, e ela não tem preferência por ele, meio que diz, né, por esse eu não faço muito. Então deixa ele que fica no prejuízo, não tem problema nenhum. Que desumanidade que nós temos aí, né, essa preferência que também gera uma desumanidade. E então, desculpa, o Jacó, ele acaba dando a bênção. Depois ele abençoa o Esaú também, mas não é mais aquela bênção que é a bênção da primogenitura, que é a bênção que remete o povo, remete a continuidade da bênção familiar. Então essa bênção foi perdida pelo Esaú. Jacó então segue seu caminho, né? E a gente vê que já tinha havido uma conversa sobre isso antes lá entre os irmãos. Eles estavam conversando sobre troca, né? Através de um prato de comida, né? Me dá eu gosto da comida, eu troco contigo a minha primogenitura. Então eles já tinham também entre eles essa conversa. Era uma coisa que estava meio já dentro da família e foi estimulado, né? Em vez de ser repreendido, em vez de ser não é por aí o caminho, vamos ensinar, vamos educar nossos filhos ao caminho certo, já estava meio na índole assim, então deixa acontecer. Então a gente percebe aí o quanto que é importante nós termos um espaço da nossa espiritualidade, de levarmos a sério, né, os conceitos e as orientações divinas para a nossa vida familiar. Deus deixa muito claro, Deus deixa recursos muito assim abundantes para nós na sua palavra, de orientação de como a gente precisa proceder com a nossa orientação familiar, nossa vida de família. E quanto que é sagrado e importante que a gente preserve essa unidade familiar e que a gente evite esses movimentos que trazem essas divisões. Então, fica aí para você pensar como é que você está fazendo na sua vida familiar, como é que você está se relacionando com seus irmãos, né? Como é que os pais estão se relacionando com os filhos, essa questão de preferências aí, quem sabe dar uma revisada e não abrir espaço para esse tipo de atitude, né? E entre os irmãos, a questão da honestidade, a questão do respeito, a questão, né, da sinceridade entre os irmãos, quanto que isso é valioso, quanto que isso é importante, quanto que isso é necessário. Que os irmãos cultivem entre eles um espírito de fraternidade, que haja espaço para todos, que um não precise roubar do outro
nada, né, da vida familiar, da atenção do pai, da atenção da mãe. E que os pais tenham essa dedicação plena, tanto para um quanto para outro. Não permitam que haja uma contemplação assim de um em detrimento de outro. Não permitam isso acontecer na vida da família de vocês, porque isso poderá trazer desastres assim, né, relacionais significativos. Então fica aí para pensar, a gente refletir sobre isso e buscar a bênção, a proteção e a orientação de Deus aí para nossas caminhadas, certo? O Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém. Uma boa semana para ti, Deus abençoe, até a próxima quarta-feira. A gente se vê por aí. Tchau, tchau.